São 7h08. Eu quero me antecipar aqui no bom dia para você, ouvinte, internauta, e também para o jornalista Beto Almeida, e dizer o seguinte, Beto: entre tantas adjetivações, advérbios, palavras usadas em meio a esse cenário de conflito e confronto que tem como vítima direta a população, pelo menos algumas expressões são puxadas para retratar o bom senso de quem aparece para colocar, de buscar uma alternativa e o consenso nessas negociações. Serenidade. Há uma necessidade, jornalista Beto Almeida, dos ânimos serem serenados, do ambiente ser pacificado. A Assembleia Legislativa volta a discutir hoje a mensagem que trata do reajuste salarial dos policiais militares. A população está enfrentando um ambiente de angústia, tanto no interior do estado quanto na Grande Fortaleza. Tivemos esse episódio lastimável nessa quarta-feira em Sobral, que por milagre o senador Cid Gomes escapou da morte porque recebeu 2 tiros, como o nosso repórter Carlos Alberto já relatou. Cid Gomes, que está nesse momento no Hospital do Coração, após passar por receber atendimento na Santa Casa de Misericórdia, e se recupera desses 2 tiros que o atingiram na clavícula e também no pulmão. É hora, jornalista Beto Almeida, de se buscar o consenso, a serenidade, para se colocar, para se dar tranquilidade e paz aos cearenses. Luzenor de Oliveira, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, a violência não é e nunca será a saída viável para qualquer crise, para qualquer dificuldade que exista nesta vida, incluindo o direito que os policiais têm, naturalmente, a ter um salário digno, a ter uma vida digna. Nem é isso que se coloca. Então, assim, esse momento de tensão, ninguém... Olha, essa atitude, digamos assim, pensada até, eu diria, imprevisível, vamos dizer assim, do senador Cid Gomes, acabou deflagrando ou piorando ainda uma situação de tensão entre a corporação, entre quem estaria próprio para negociar, próprio que eu digo do ponto de vista legal, inclusive, que é o Estado para negociar. O que deve ser feito agora? A grande pergunta que todos nós devemos fazer é isso, Zenor. Nesse momento de conflagração, o que é que deve ser feito, Zenor? É urgente uma trégua, Zenor. Trégua. Eu acho que o nome tem que ser dado é esse, nesse momento. Volta ao diálogo. Não dá para tensionar o ambiente mais do que já está. Tudo tem que ser dado uma parada. Parada no projeto que está na Assembleia Legislativa até se negociar. Se chegar a uma trégua, não vai se conseguir chegar a uma solução de forma conciliadora, pacífica, sem essa trégua, para que os ânimos acalmem e principalmente o bom senso prevaleça, que é o que está faltando. Na realidade, está faltando bom senso, Luzenor, porque nem a sociedade que está no meio de tudo isso está atônita, sem entender exatamente como é que ela fica nesse processo. São 7h11. A construção do bom senso, Beto Almeida, parece-me que começa a partir do diálogo. O governo do estado recebeu as associações dos policiais para fechar um acordo em relação à reestruturação salarial. A Assembleia Legislativa ficou no meio dessa discussão como interlocutora e nessas negociações nós tivemos o envio da mensagem definindo essa reestruturação salarial para os policiais militares. Houve uma reação após o acordo fechado, os policiais decidiram entrar em greve e surpreenderam, Beto Almeida, pela dimensão do movimento. Em muitas áreas de Fortaleza, a cidade está despoliciada, assim como acontece também em muitas cidades do interior do Ceará. Nós estamos na antivéspera do começo aí da maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval, e hoje há uma expectativa sobre o atendimento pelos policiais do chamado do governo do estado para definição, para distribuição das tropas nas áreas consideradas mais preocupantes do ponto de vista da segurança para os foliões, e também a definição das ações na área da Polícia Rodoviária Estadual. E há uma expectativa sobre o comparecimento desses policiais nesse chamado para atuação no Carnaval. Luzenor, olha só, e a gente quer saber o seguinte, me diz uma coisa, Luzenor, é admissível o que ocorreu, por exemplo, ontem, quando houve toque
de recolher de comerciantes que tiveram que fechar suas portas no município de Sobral? Não é admissível. Uma sociedade não pode admitir simplesmente que policiais, que são homens da lei, homens que zelam pela segurança pública, que são órgãos do Estado, cheguem e detonem e imponham toque de recolher. Não dá para ser admissível uma história dessa. Por isso que eu digo que tem que ter uma trégua, tem que ter o bom senso e principalmente, Luzenor, que essas lideranças que sejam constituídas para negociar em nome da categoria sejam de fato representativas delas, porque até agora os próprios que foram colocados lá para negociar com o governo já foram desautorizados e desmoralizados. São 7h14, Beto Almeida. Daqui a pouco a gente volta neste começo de bate-papo político para continuar falando sobre esse assunto que domina o noticiário, que marca a agenda da Assembleia Legislativa, que chama a atenção pelo atentado contra o senador Ciro Gomes em Sobral. Nós vamos falar, Beto Almeida, sobre a presença da Força Nacional de Segurança no Ceará. A partir das 14 horas começam a chegar a Fortaleza os primeiros homens designados pelo ministro da Justiça, a pedido do governador Camilo Santana, para tentar amenizar esse drama enfrentado hoje pela população. E também, Luzenor, falar que a Assembleia Legislativa aqui no estado, lógico, quer CPI para investigar as associações de militares. O governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, falou com um tom de serenidade, ao mesmo tempo com palavras duras, para retratar o sentimento de preocupação que é transmitido nas ruas de cidades do interior e da Grande Fortaleza e de quem tem a responsabilidade de conduzir o estado do Ceará para 9 milhões de moradores, de habitantes. Uma das medidas sugeridas e pedidas pelo governador Camilo Santana já foi atendida pelo Ministério da Justiça. Nesse momento, nós temos policiais rodoviários federais e policiais federais em Sobral que acompanham ao mesmo tempo e investigam esse atentado contra o senador Ciro Gomes. E também, hoje, como nós já antecipamos, teremos, a partir das 14 horas, desembarcando em Fortaleza, integrantes da Força Nacional de Segurança. Nós não sabemos ainda qual é o quantitativo desses policiais que fazem parte da Força Nacional de Segurança, E é bom lembrar também, Beto, que há exatamente um ano tivemos atendida, a partir de um pedido do governador Camilo Santana, essa convocação da Força Nacional de Segurança, que cumpriu um importante papel em conjunto com as polícias militar, civil e rodoviária estadual do Ceará, no combate às facções criminosas. Exatamente um ano depois, o Ceará recorre em uma circunstância totalmente adversa em relação ao que tivemos no início do ano passado para garantir a segurança e o bem-estar da população cearense. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. E o ministro Sérgio Moro, que atendeu a essa solicitação, naturalmente, do governador Camilo Santana, já inclusive ordenou para que sejam tomadas todas as providências para que essa paralisação seja encerrada o mais brevemente possível. Porque o que se quer, na realidade, é isso. Primeiro, tem que se fazer aqui e repetir a pergunta. Policial militar pode fazer greve? Eu estou fazendo a pergunta para a gente responder de forma técnica. Eu não estou aqui para fazer apenas juízo de valor e para ficar atacando um lado ou outro. Não é essa a nossa função. Então, eu vou aqui me referir a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, é de 2017 e diz exatamente isso, que é proibida a paralisação de servidores que atuam na segurança pública. São órgãos, são organismos que são integrantes do Estado, que trabalham para garantir a segurança pública e não podem fazer greve. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então tem que se encontrar exatamente uma medida que haja a prevalência do bom senso, que haja a prevalência do diálogo, sem esquecer o principal, que é exatamente o que deu origem a tudo isso. Um acordo para finalmente fazer com que a paz volte a reinar no estado do Ceará. É isso que se precisa. Olha, Luzenor, você disse bem, no ano passado, há um ano, nós tivemos aqui a Força de Segurança Nacional, homens da Força de Segurança Nacional, não por esse motivo dos policiais, mas porque nós tínhamos aqui o risco
das facções criminosas atuando no estado do Ceará. Chega do estado do Ceará ser manchete em cima de violência. Não é possível, nós estamos em pleno século XXI com um limite de cidadania, de conhecimento e de muito crescimento no nosso estado, e de repente a gente ganha as manchetes de uma forma negativa e lamentável. Eu fico me perguntando o seguinte, Duzenor, qual é, na realidade, o bem que uma greve como essa, que uma paralisação desse porte traz para o estado do Ceará, traz para os cearenses? Todos perdem. O lamentável é isso. Beto, há uma grande preocupação nesse momento, além do enfrentamento da população, da situação dos moradores, dos trabalhadores que precisam sair para trabalhar, voltar para casa, reencontrar os familiares, pegar os filhos na escola, cumprir uma agenda diária de atividades para tratamento de saúde, para um compromisso social, e há essa inquietação entre todos os cearenses. O momento é de extrema delicadeza e nós temos aí essa greve que atinge a quase totalidade da corporação, porque em poucos locais no estado do Ceará podemos encontrar uma viatura da Polícia Militar com policiais. Há um despoliciamento por completo e há uma necessidade, e especialmente porque nós estamos chegando à véspera do carnaval e, claro, nem toda a movimentação grevista, as articulações trabalham na definição de uma agenda que crie mais impacto, e nesse caso, da agenda dos policiais está coincidindo com a chegada do carnaval, que atrai para o estado do Ceará milhares e milhares de turistas, que estimula os cearenses a saírem das suas casas para curtir o feriadão em praias, em serra e em outras localidades onde é uma oportunidade para reencontro de familiares e amigos. Então, é uma festa que pode ser marcada pela confraternização, mas diante da falta de policiamento, pode se tornar e pode ser marcada também por tragédias. O que se espera nesse momento, Beto Almeida, é que na abertura dos trabalhos hoje na Assembleia Legislativa, nós tenhamos a reafirmação dos pedidos, dos apelos dos deputados estaduais para que seja encontrado o bom senso. E o que é o bom senso? É a discussão e aprovação de uma mensagem que está na Assembleia Legislativa com o reajuste salarial dos policiais militares. Se essa mensagem desagrada na integralidade os policiais, que nós tenhamos um caminho dentro dos limites legais e das condições financeiras do estado do Ceará para o governo atender, mas não cedendo à chantagem e à pressão. O caminho é o diálogo. E nesse aspecto aí da movimentação durante o período de carnaval, Beto Almeida, quem acompanha o noticiário nacional pode perceber como o Ceará entrou na agenda negativa e com imagens de violência que assustam quem está fora do estado do Ceará e pode até desistir de vir passear aqui porque não encontra segurança. Luciano, e ontem, né, o capitão Wagner, o deputado federal capitão Wagner, desembarcou aqui no estado do Ceará. Ele veio acompanhado de outros 2 deputados federais, que são policiais, uma do Rio de Janeiro, inclusive, que é a Major Fabiana, e também o capitão Alberto Neto. Tentaram audiência com o governador Camilo Santana, não conseguiram, não foram recebidos, e de lá, os 3 foram lá para o 18º Batalhão, lá no bairro Antônio Bezerra, e foram falar para os policiais. De lá, inclusive, saíram para registrar um BO, um boletim de ocorrência contra o senador Cid Gomes. Esse BO foi registrado no 34º DP, e eles disseram o seguinte, Zenô, registraram o BO de crime contra o patrimônio público e por possível tentativa de homicídio aos policiais. Ou seja, é a reação aí dos deputados que são policiais em apoio à corporação que está nessa greve. Não sei se essa atitude, Luciano, ajuda, piora ou se torna esse cenário ainda mais indefinido em relação a essa paralisação. E dá uma característica que gera preocupação a diferentes segmentos, que é a politização, né? A política. Exatamente nesse conflito que nós estamos tendo. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar, continuar falando sobre esse assunto, porque na Assembleia Legislativa
tem pronunciamento de deputado estadual defendendo a paralisação das atividades dos policiais, tem pronunciamento dos aliados do governo, tem pedido de uma CPI para investigar o dinheiro que passa pelas associações que congregam os policiais. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos. O assunto que mais mexe com o dia a dia do cearense é a greve da Polícia Militar, que passa pelo plenário da Assembleia Legislativa, onde deputados estaduais destacaram nessa quarta-feira, em uma série de pronunciamentos, a disposição do governo do estado em negociar e os apelos para que nós tenhamos a normalidade na área de segurança pública. As informações com Sátrio Salles. Deputados estaduais aliados ao Palácio da Abolição se uniram nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa para pedir o bom senso e respeito às leis por parte dos grupos de policiais que suspenderam ou insistiram em cruzar os braços, colocando em risco a segurança da população. A série de pronunciamentos foi puxada pelo deputado estadual Salmito Filho, do PDT, que destacou a liderança do governador Camilo Santana para dialogar e afirmou, ao mesmo tempo, que os dirigentes das associações que representam os policiais descumpriram o acordo fechado com o governo do estado para o reajuste salarial dos policiais militares. O deputado estadual Carlos Felipe, do PCdoB, reforçou as ponderações de Salmito, enquanto o líder do governo, deputado Júlio César, condenou que os políticos tentem tirar proveito de uma movimentação que gera imensos prejuízos à população. Júlio nominou como exemplo de oportunismo político o ex-deputado federal e pré-candidato a vereador filiado ao Avante, Cabo Sabino, que pregou ao longo dos últimos dias a desobediência à Constituição ao estimular a greve dos policiais militares. O deputado Salmito Filho disse ainda que o movimento dos policiais rasga a Constituição e coloca a população refém diante da ameaça de greve. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Representante das associações ou dos policiais militares, o deputado estadual Soldado Noélio voltou a defender a reestruturação salarial dos policiais. Olha, a gente está tentando aqui juntar a Assembleia, junto ao presidente da Casa, os deputados, um apoio para que a gente possa construir uma diferença salarial entre as graduações e postos, né? A gente está hoje na Polícia do Ceará uma dificuldade muito grande, porque mesmo com esse projeto do governo, o soldado ainda passa 15 anos trabalhando e após esses 15 anos de trabalho ele tem um aumento de apenas de R$200, que era impossível se corrigir com o valor que foi disponibilizado pelo governo para o pagamento dessa diferença salarial. Seria impossível. Então é importante que o governo entenda como para a valorização profissional, que ele corrija essa diferença salarial entre postos e graduações. A gente tem tratado com todos aqui mesmo na casa, né? Conversei com o presidente Sarto, conversei com o Júlio César, conversei com vários deputados, apresentando sugestões, né? E pedindo apoio para que a gente conseguisse corrigir esse último ponto, que eu acho que se for corrigido a gente consegue ter aí dar um mínimo de motivação aos profissionais. O cenário que eu vejo é que se a matéria for aprovada da forma que está aqui, sem nenhuma melhoria, sem nenhum esforço da Assembleia para melhorar, a gente acaba que todo mundo perdendo. Não perde o governo, perde a Assembleia, perdem os policiais e perdem principalmente a sociedade cearense. São 7 horas e 36 minutos. A executiva regional do PSDB divulgou na noite dessa quarta-feira uma nota com solidariedade ao senador Cid Gomes e também com apelos contra o que o PSDB define como marcha da insensatez. As informações com Carlos Alberto. O PSDB cearense, por meio de uma nota assinada pelo seu presidente da executiva regional, o ex-senador Luiz Pontes, manifestou na noite de ontem solidariedade à população que é vítima da paralisação das atividades da Polícia Militar e fez um apelo contra o que chama de marcha da insensatez. Diz a nota do PSDB. O PSDB vem a público manifestar solidariedade à população cearense que se vê mais uma vez atormentada por um movimento grevista de parte dos policiais militares, confrontando a própria essência da corporação como força integrante do aparato estatal de segurança pública. Mesmo que motivada por uma reivindicação salarial, é preciso que se diga de uma vez e com todas as letras: greve de policiais armados é motim.
Agentes públicos com autorização de portar armas não podem utilizar dessa premissa para fazer pressões, acuar autoridades, ameaçando a população e disseminando a sensação de descontrole numa área vital como a segurança. A nota diz que, abre aspas, o PSDB tem compromisso com a democracia. Prezamos as instituições como a valorosa Polícia Militar do Ceará, que é muito maior que grupos baderneiros, que felizmente são minoria na corporação. Ao final da nota, assinada pelo presidente regional Luiz Pontes, o PSDB afirma: não podemos tolerar a marcha da insensatez em movimentos ilegais dessa ordem, a razão pela qual repudiamos os atos de selvageria em Sobral, determinando toque de recolher no comércio da cidade. No ápice dos confrontos, o senador Cid Gomes foi ferido quando tentava intermediar o fim da paralisação. Estamos em oração por sua plena recuperação e rogamos para que o bom senso prevaleça, que a paz volte a reinar em nosso estado. Fecha aspas, diz a nota. Com informações do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Mais uma expressão também, Beto Almeida, que vem ao encontro de quem tem expectativas positivas em relação ao fim desse movimento. O PSDB pede o fim da marcha da insensatez. Gostei desse termo, porque na realidade, quando se fala em marcha da insensatez, se coloca no contraponto aí e se roga para que haja exatamente o oposto disso, ou seja, que caia sobre todas as mentes pensantes, sobre as líderes de todos os lados aí, o bom senso, o diálogo. O diálogo tem que ser aberto, tem que ser reaberto, ele tem que prevalecer. Numa democracia, é normal que haja, Luzenor, essa questão do tensionamento, das relações, das cobranças. Agora, o diálogo precisa prevalecer. E eu acho o seguinte, aqui na Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, como se diz, voltada especificamente à discussão, ao embate de ideias, pode sair, quem sabe, o embrião para esse acordo, para que as coisas comecem a tramitar, porque a gente não pode perder de vista aqui um detalhe, Luzenor. O que é que está levando a tudo isso? É exatamente o projeto de reestruturação da carreira policial. Há uma insatisfação em relação ao projeto que foi encaminhado pelo governador Camilo Santana, mesmo tendo havido anteriormente um acordo já acertado, definido e assinado entre o governo e as partes representativas dos policiais militares. Ok, não houve então o entendimento posterior mesmo após esse acordo, está aqui o projeto, tem que ser discutido, tem que ser realmente reavaliado. O que muita gente às vezes imagina é o seguinte: partidos como o PSDB, que não foi o único a divulgar uma nota dessa, o próprio PDT do partido Cid Gomes também o fez, outros líderes como o senador Tasso Gereissati também saíram lamentando a ocorrência, o acirramento, o tensionamento desse movimento, porque isso, de fato, não interessa à sociedade. São 7h40. O deputado estadual Leonardo Araújo fez um dos pronunciamentos mais incisivos sobre essa greve dos policiais e fez apelos para que o movimento não seja contaminado pela disputa de poder que marca a briga entre, segundo ele, associações que congregam os policiais. Carlos Silva. O deputado estadual Leonardo Araújo, do MDB, fez nessa quarta-feira, na Assembleia Legislativa, um dos pronunciamentos mais incisivos para condenar a disputa política entre as associações dos policiais militares. Disse que o capitão Wagner e o deputado Noélio perderam a liderança na corporação e defendeu a prisão do cabo Sabino por incitar de forma irresponsável a paralisação de atividades na área de segurança pública. Leonardo disse ainda que o governador Camilo Santana não pode ceder ao achaque feito por representantes de entidades que reúnem os militares. Sobre o cabo Sabino, Leonardo Araújo foi ainda mais duro. Os áudios que circulam nas redes sociais e na imprensa, onde o cabo Sabino tenta retomar a liderança política e politiqueira dentro das associações, é uma forma, acima de tudo, criminosa e uma afronta ao Estado de Direito. Com base nesses áudios, com a conclamação para os policiais fazerem greve, o cabo Sabino, segundo Leonardo Araújo, deve ser preso imediatamente por incitação à violência. Os deputados estaduais Romeu Aldigueri, Fernando Hugo, Evandro Leitão,
Aldic Mota, Marcos Sobreira e Agenor Araújo cobraram responsabilidades dos policiais, enalteceram o compromisso do governador Camilo Santana em proporcionar, dentro da realidade econômica do Estado, a reestruturação salarial dos policiais e lamentaram os descumprimentos pelas entidades que representam os militares do acordo com o governo do Estado para a implantação do reajuste de salários. Com informações da Assembleia Legislativa e do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h43. Agora, Beto Almeida, é acompanhar amanhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa, onde voltaremos a ter discussões sobre a mensagem de reestruturação salarial. E torcer que ao longo do dia haja entendimento e que nós possamos recuperar ou ter de volta um ambiente de paz, de tranquilidade, volto a dizer, principalmente nesse período em que todos querem curtir a folia, seja curtir do ponto de vista social, nas relações familiares, pessoais, seja no campo religioso, com muita gente que opta por fazer retiros, ou seja na folia, com a música tocando e com a liberdade das pessoas de cantarem, dançarem em qualquer parte do Ceará. E principalmente ir e vir, Luciano. O direito que todo cidadão tem de fazer isso em segurança, que é o que é mais importante, é essa liberdade. E aí, falando em Assembleia Legislativa, que você falou que realmente as repercussões, hoje aguardar o que vai acontecer aqui, eu no começo da semana dizia que ia ser bem agitada, bem movimentada. Não imaginava o quanto tanto. Mas já existe, inclusive, na Assembleia Legislativa, um pedido de CPI que foi dado à entrada. Olha, o mínimo são 12 assinaturas, não é isso? Pois já tem 26 assinaturas pedindo exatamente a proposta da CPI, para investigar as associações de policiais e bombeiros militares em relação às arrecadações e às contribuições da corporação nos últimos 6 anos. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, foram arrecadados mais de 120 milhões de reais por essas 12 associações de policiais e bombeiros, tá? Nos últimos 6 anos aqui no estado do Ceará. E a suspeita é de que há indício de que esses recursos teriam sido alocados para fins eleitoreiros e também, lógico, do movimento grevista. Então, tá aí esse pedido. Uma das primeiras medidas, Beto Almeida, adotadas pelo governo do estado, que foi anunciada nessa terça-feira, o governador Camilo Santana determinou o cancelamento do desconto de verba na folha de pagamento dos policiais e bombeiros militares destinados a 5 associações citadas pelo Ministério Público Estadual como mobilizadoras dos movimentos dos policiais militares. Ou seja, o governo do estado suspendeu a partir de ontem o desconto que é feito em folha de salários dos policiais militares e policiais do Corpo de Bombeiro para o caixa dessas associações. Nos últimos 6 anos foram arrecadados pelo menos 55 milhões de reais. São essas 5, né? Porque no total de 6 anos se coloca aí em torno de 120 milhões. São 7h46, final do bate-papo político. Tem outras informações que fazem parte, ouvinte, internauta do seu dia a dia, e já aqui para você no Alerta Geral. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Um bom dia a todos e até amanhã.